E aí, meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos entender um pouquinho dessa Ucrânia e os fenômenos históricos que a cercam. Pessoal, vamos lá, tá? A Ucrânia é um dos maiores países da Europa, hoje o maior, tá? Em extensão territorial. E vale ressaltar que muitos alunos podem até perguntar, professora, mas não é a Rússia? A Rússia é o maior país em extensão territorial do mundo. Só que a Rússia, ela não pega só o continente europeu. A grande extensão territorial da Rússia não está na Europa, tá, gente? Está justamente na Ásia. Mas vamos focar aqui na Ucrânia. Então, chega junto, dúvidas, coloquem aí nos comentários, perguntem para mim lá no nosso Instagram mesmo, tá? E em sala de aula também tentem tirar as dúvidas. Pessoal, a perguntinha que sempre fica, que os alunos sempre perguntam, professora, por que a Rússia quer o lado leste e o sul da Ucrânia? Porque, volto a dizer, tá, gente? A Rússia, devido às sanções que ela tem sofrido do Ocidente e a impossibilidade de ela utilizar outros mares do qual ela utilizava para escoar suas produções e suas exportações, a Rússia ela não tem acesso a mares quentes, né? Os mares da Rússia geralmente são congelados, então ela sempre utilizou outros mares. Então, nesse momento aqui de sanções, ela não pode estar utilizando. E aí eles focam justamente na região onde o acesso ao mar é amplo, ao mar de Azov, né, e ao Mar Negro. E esses mares aí, pessoal, são de jurisdição ali da região da Ucrânia, onde hoje estão ali Luhansk, Donbás e a própria Crimeia também tem acesso ao mar. Então, a gente nunca sabe o que passa na cabeça do Vladimir Putin, se é para ele ter o acesso ao mar por uma questão de sobrevivência também econômica da Rússia, mas no geral, vamos aqui, tá? Esses conflitos começaram a eclodir e azedar mesmo entre Rússia e Ucrânia a partir de 2014, quando, na chamada Primavera Árabe, o mundo começou a viver novas ondas de manifestações. Muitos aí analistas da geopolítica até colocam como sendo as chamadas revoluções das sombrinhas, revoluções coloridas, onde se espalhou por toda a Europa. Teve manifestações também na Ásia por mudanças, maiores liberdades. Como a Ucrânia também era um país muito alinhado a Moscou, as liberdades também eram meio que cerceadas. Então chega um momento em que a população vai às ruas protestar, que não quer mais esse alinhamento unilateral e que quer um alinhamento maior da Ucrânia com a União Europeia e que a Ucrânia pudesse mudar a Constituição para fazer uma adesão aí à OTAN. Talvez, naquela época, a própria população ucraniana já tivesse receio do que pudesse ocorrer num futuro de agressão da Rússia ao próprio país. Então, a partir de 2014, houve toda essa mudança na Constituição ucraniana, os ucranianos passaram a se aproximar mais dos valores ocidentais europeus e a Ucrânia começou, né, a se aproximar aí da OTAN, e isso não agradou muito Vladimir Putin, que sempre teve a Ucrânia, ali, qualquer outro país poderia chegar perto da União Europeia ou da OTAN, mas ele jamais iria aceitar que a Ucrânia assim o fizesse, tendo em vista que os três países ali são países que historicamente são componentes ali dos povos eslavos, né? A Bielorrússia, a Rússia e a Ucrânia. Fora que na história a maior parte das invasões que ocorreram ao território russo ocorreram justamente pela Ucrânia, nos locais onde hoje a Rússia quer deter a jurisdição e o domínio dentro da Ucrânia. Então, em 2014, essas manifestações afloraram na Ucrânia, no chamado Euromaidan, então houve toda uma mudança, né? O último presidente ucraniano pró-Moscou caiu e a partir daí a Ucrânia passou a respirar ares aí tidos como democráticos, mas ainda com níveis de integridade baixas para o padrão aí da Europa. E o que é integridade, professor? É a capacidade que um país tem de trabalhar políticas assertivas de transparência, diminuição da corrupção, maior conceitos aí de liberdades individuais, e esses países que eram muito próximos ao Vladimir Putin eram muito tidos como conservadores, né? Eram países onde as liberdades não eram tão respeitadas, né? Então, totalmente distante dos valores que a Europa prega. E a partir de 2014,
o Vladimir Putin, talvez, vendo todas essas movimentações, invadiu a Crimeia, anexou a Crimeia, e aquela região próxima ali da Crimeia começaram as disputas entre os separatistas pró-Moscou e as tropas ucranianas. Gente, desses conflitos, até as vésperas da invasão da Rússia à Ucrânia, foram ao todo 14 mil vítimas desses conflitos dos dois lados. No dia 21 de fevereiro desse ano, às vésperas da invasão da Rússia, o próprio Vladimir Putin reconheceu, né, Donetsk e Luhansk como estados aí independentes. Só que, na verdade, essa questão de ele reconhecer não necessariamente faz a Ucrânia reconhecer, tendo em vista que são territórios muito ricos e que ajudam no produto interno bruto e a economia da Ucrânia, até porque são regiões ricas em minério e também é a chamada área industrial da Ucrânia. A gente vai fazer um pouco da análise histórica para vocês entenderem essa questão da Ucrânia. No século IX até o século XIII, tá, gente? A Ucrânia fazia parte da Federação dos Países Eslavos, né? Tendo como capital na época, até porque o eixo ali era tudo Kiev, né? Que na língua russa é Kiev, na língua ucraniana é Kyiv. E aos poucos as potências estrangeiras viram essas áreas como áreas ricas, até por uma questão mesmo de dominar, né? Queriam dominar essas áreas. Esses países que faziam parte dessa federação, né, de países eslavos, eles passaram a ser dominados. E vamos aqui aos impérios que os dominaram: o reino da Polônia, o reino austríaco, o Império Otomano e o Império Russo. Então, já dá para perceber, 4 impérios desintegraram o bloco das federações dos países eslavos. O lado oriental desses países eslavos, e até 1917 aí, passou a se chamar de República Socialista Soviética, que é o lado oriental dos países tidos como eslavos, República Socialista Soviética. Eu fiz essas anotações para que vocês não tenham dúvidas, né? Para ficar mais explicado do que nunca. E diante disso, deu para entender até aí, né, gente? Vamos seguindo. O lado ocidental, pessoal, ele passou aí a pertencer ao chamado Reino da Polônia. O oriental, voltando, tá, gente? O oriental se chamava República Socialista Soviética, beleza? E o lado ocidental, Reino da Polônia. E aí, meus amores, no caso aí do Reino da Polônia, depois da Segunda Guerra, eu não falo nem depois, né? Porque tem um momento da invasão das tropas de Hitler à Polônia, mas há todo um desfecho aí por trás que vocês já estudaram na Segunda Guerra. Mas vamos aqui, tá? A parte da Polônia ali que pertencia, que era bem próxima do lado ocidental dos países eslavos, vai passar aí, pessoal, integrar a República Socialista Soviética da Ucrânia. Ou seja, lembra daquela república, a parte oriental ali dos povos eslavos, as repúblicas eslavas, passam a se chamar República Socialista Soviética da Ucrânia, e a parte ocidental, Reino da Polônia, pertenceu ao Reino da Polônia. Quando chega na Segunda Guerra, até a parte ocidental vai virar todo mundo ali a mesma família, ligando-se, né, à República Socialista Soviética da Ucrânia. Então tá todo mundo junto. Nessa época, a Crimeia vai fazer parte aí da Ucrânia. Essa Crimeia que foi anexada em 2014 pelo Vladimir Putin. Só que quando chega em 1954, que o Vladimir Putin vira e mexe, ele fica falando nesses acordos, porque em 1954, pessoal, o Nikita Khrushchev, que é bem conhecido na história, né, da União Soviética e por nós historiadores também, ele passou toda aquela área que era da Crimeia, ele praticamente oficializou, né, a área da Crimeia para pertencer à Ucrânia, isso em 1954. Quando em 1991, vamos lembrar, houve o colapso da União das Repúblicas Soviéticas, né? Ou seja, a União Soviética ela vai colapsar e as repúblicas que pertenciam a esse bloco, aos poucos vão se tornar aí países independentes.
Mesmo com os países aí se tornando repúblicas independentes, muitos continuaram ainda muito próximo a Moscou. A Ucrânia não foi diferente, só que a partir, pessoal, de 2012, a Ucrânia começa a fazer acordos comerciais com países europeus, até porque a Ucrânia é uma potência, né, na produção de grãos, na questão agrícola mesmo, na questão de minérios, a Ucrânia sempre foi muito forte. Aquela área que foi devastada pelos russos agora nessa invasão Mariupol, né? Ou o que muitos chamam de Mariupol, era um porto muito utilizado no escoamento dos minérios, né? Então a Ucrânia sempre foi uma potência nesse sentido de produção de grãos. Ela tem um potencial muito grande, tá? De gás, produção de gás, energia nuclear. E vocês já sabem que Mariupol foi a primeira cidade aí dominada pelos russos, mas que, por exemplo, a parte de mineração geralmente saía pelo porto de Mariupol ou Mariupol, tá? O último presidente ele vai ser deposto, né? Aquele que era alinhado ao Vladimir Putin. Eu vou até falar o nome dele que eu anotei aqui, gente. É o Viktor Yanukovych. Olha o nome do cara. Eu não falo essa língua, né? Só falo o nosso português lindo e maravilhoso. Gente, e assim, mesmo a Ucrânia fechando esses acordos aí comerciais com alguns países da Europa, soou ruim pro Putin, né, que não aceitou. Então, o presidente que estava lá era muito próximo a Moscou, então ele acho que ligou assim: Ei, cara, Vitor, não quero a Ucrânia próxima aí dessa galera, não. Pode desfazer todos os acordos. Aí o Vitor, lá, que era o pró-Moscou, né, o presidente ucraniano pró-Moscou, ele desfaz todos os acordos e a partir dali, meu amigo, pronto, aí a população, tá tudo errado, vamos às ruas protestar e inicia aquelas ondas de manifestações que lá na Ucrânia vão ser chamadas aí de Euromaidan. A partir daí colapsou tudo, ele cai, a galera muda a Constituição, há uma proximidade maior da Ucrânia com os valores ocidentais. Então, gente, há um racha literalmente a partir de 2014, as relações entre Rússia e Ucrânia que já não vinham bem, elas simplesmente ficam piores do que se podia imaginar. Até porque os rancores também dos ucranianos com os russos vêm de longas datas. Não esqueçamos aí o que aconteceu durante o período chamado do Holodomor. No dia 22 de fevereiro de 2014, prestem atenção, tá? O Vitor fugiu da Ucrânia, o presidente que era pró-Moscou, ele fugiu da Ucrânia e a Rússia tomou a Crimeia, que a gente até falou sobre essa anexação, e hoje ele quer consolidar aquela área toda, né, porque já tem a Crimeia, então ele quer Donbás. Só que para a Ucrânia abrir mão de Donbás, ela abre mão da área de escoamento de produção, abrir mão do seu acesso ao mar, e isso é muito difícil, porque é a morte de um país. Porque não adianta a Ucrânia ficar com o restante do território se não tem por onde escoar a produção. E vocês sabem que, economicamente falando, um país sem acesso ao mar, o custo de exportações é muito alto, porque a parte que é mais barato, né, o custo mais baixo de exportação, principalmente de grãos, é via mar. E a Rússia, ela praticamente quer todo o espaço da Ucrânia, né, do acesso ao mar. Então, isso é muito complicado, pessoal. Até Odessa tá sendo aí bombardeada, que é o único porto aí que a Ucrânia ainda tem acesso. E isso é difícil para um país sobreviver. É como se o Vladimir Putin dissesse assim: eu vou dominar essa área da Ucrânia, porque mesmo que eles fiquem com o restante do território, a nação não sobrevive economicamente sem essas áreas. Então, aos poucos, eu vou sufocar toda a população de fome, vou matar todo mundo de fome, porque enquanto nação, eles não têm como sobreviver. E realmente é complicado a sobrevivência de uma nação com a diminuição do PIB do país e sem o país ter como escoar todas as suas produções. É como se fosse realmente a falência do Estado. E a partir desses acontecimentos, a Rússia acabou sendo expulsa do G8 e começou aí uma onda de sanções. Só que até então essas sanções eram muito pequenas, né? A Rússia não sentia tanto após a anexação da Crimeia. Agora, com a invasão, é que eles estão sentindo por conta da perca do valor do rublo, né? Então, assim, o sul da Ucrânia, pessoal, fica a principal base naval russa. E com a anexação aí da Crimeia, a Ucrânia teve uma perca substancial no PIB do país. Já vinha com problemas econômicos e sem a região de Donbás fica complicada a sobrevivência econômica da Ucrânia.
Tá? Então, Vladimir Putin percebeu essas proximidades da Ucrânia com o Ocidente, porque não é só a proximidade da Ucrânia com o Ocidente, é ele perceber uma proximidade com o Ocidente e ter dentro do Ocidente a célula mãe, vamos dizer assim, o líder do Ocidente ali, que é, no caso, o Joe Biden, no caso aí, os Estados Unidos. Então, é como se a gente voltasse novamente aos conceitos ali da Guerra Fria, só que vale ressaltar. Sempre eu deixo bem claro, tá, gente? A Ucrânia é um país soberano, é um país democrático, do qual as pessoas votam para a escolha dos seus representantes, e a gente não pode criar um paralelo de que todo país, simplesmente por ele ser maior ou ter um exército maior, ele pode estar invadindo os outros países, porque esses precedentes são terríveis para os estados democráticos de direito e para o mundo globalizado. Tá? Porque se isso se tornar um parâmetro, outros países vão querer fazer a mesma coisa que o Vladimir Putin está fazendo com a Ucrânia. Tá? Os rebeldes dessas regiões, que tem uma grande concentração de pessoas que falam russo, eles se autoproclamaram aí independentes, né? A galera que mora em Luhansk, em Donetsk, só o pessoal que essa galera aí só é reconhecida pelo Vladimir Putin, agora recentemente pela Coreia do Norte, mas não são reconhecidos aí pelos Estados Unidos ou pelo mundo ocidental mais racional ou tido como democrático. A Europa mesmo não considera essas repúblicas separatistas como independentes. E nem reconheceu a Crimeia em 2014, tá? Que até hoje é considerada aí por esses países como um território da Ucrânia. E esses conflitos no leste da Ucrânia, pessoal, não é só de agora, né? Desde 2014 esses conflitos vêm se desencadeando naquelas regiões tidas como separatistas. Esses conflitos, por exemplo, no leste, a ONU até se pronunciou, né? Com alguns crimes cometidos lá, como violações de direitos humanos. E realmente, pessoal, 1,5 milhão de pessoas saíram dessas regiões, né, onde tinham grupos separatistas pró-Moscou. A galera migrou para áreas aí tidas como mais calmas ou áreas de predominância de ucranianos. Uma situação que já não estava boa piorou, né? E todos vocês lembram que no dia 17 de julho de 2014, já nesse período aí de muita confusão naquela região, houve a queda do avião da Malaysia Airlines. Gente, 300 pessoas morreram na queda desse avião. Hoje se sabe que o avião teria sido, né, abatido por tropas russas que estavam, desde aquela época, em lutas separatistas contra o exército ucraniano, né? E essa aeronave simplesmente, gente, ela foi abatida por um míssil e 300 pessoas morreram. E foi justamente nessa região de conflito que esse acidente aí, gente, chocou o mundo, porque por causa vamos supor, ninguém sabe se foi um míssil de fato, né? Mas que ela foi abatida, era um avião que estavam levando pessoas e morreram, simplesmente porque o trajeto da rota passava por essas regiões aí separatistas. Então, a gente não pode esquecer que há laços históricos e étnicos que ligam esses países eslavos, mas não é que por causa dos laços históricos e étnicos que dá o direito de uma nação colocar a sua etnia em sobreposição a uma outra, ou se sobrepor a outra na questão simplesmente de supremacia, né? Então, é necessário que a gente sempre pontue essas observações. A União Europeia, pessoal, ela não quer abrir mão de forma alguma da Ucrânia. Até porque, se você for avaliar, a Ucrânia é o país que tem a maior extensão, né, em quilômetros ali de fronteira com a Rússia. Por exemplo, tem país lá que faz fronteira em 1.300 quilômetros de fronteira. No caso da Ucrânia, geograficamente, quase 2.000 quilômetros de fronteira, né? Então, é um território muito amplo que faz fronteira com a Rússia. Então, é um país estratégico para a Europa também. E essas confusões, né, disputas territoriais na geopolítica ali dos antigos países socialistas, né, que faziam parte do antigo bloco
soviético da Rússia, eles constantemente se sentiam ameaçados, né? Vale ressaltar aqui que em 2008, já com o Vladimir Putin, houve a invasão da Ossétia do Sul, na Geórgia. Gente, em questões de dias, né, a Rússia aí dominou a Ossétia do Sul. E era parte também muito rica da Geórgia. E o mundo ocidental viu e não fez absolutamente nada. Talvez agora, com a Ucrânia, o mundo ocidental tenha feito alguma coisa, porque o presidente ucraniano tem uma visibilidade muito grande em rede social, né? Ele é muito ativo em redes sociais, mas talvez se ele não tivesse essa visibilidade, o mundo ocidental tivesse deixado a Ucrânia sozinha, né? Talvez, não estou dizendo que isso seria uma assertiva, tá, gente? Então, o leste europeu, como um todo, tá, gente, é um problema, porque muitos países ali pertenciam ao antigo bloco soviético e a Rússia não engole muito esses países de terem se aproximado mais do Ocidente ou dos valores europeus, que acabaram também fazendo com que esses países também aderissem à OTAN, a Aliança Militar do Ocidente. Então, acaba acuando ali, de alguma forma, Moscou. E vamos à questão econômica. Pessoal, a Ucrânia ela é toda estratégica, tanto para o Vladimir Putin como para o mundo ocidental. Nós vamos ter aí um gasoduto chamado Nord Stream 1. Esse Nord Stream 1, ele é um gasoduto feito para abastecer a Europa, principalmente aí a Alemanha, porque é a que mais compra, né, gás da Rússia. E o Nord Stream 1 passava por dentro ali da Ucrânia. E aí, Vladimir Putin, junto com Angela Merkel, na época, que era presidente da Alemanha, eles vão entrar num acordo para a construção de um gasoduto chamado Nord Stream 2. Só que esse não passaria por dentro da Ucrânia, o que retiraria recursos sólidos mesmo, recursos financeiros da Ucrânia. E o Zelensky, na época, reclamou bastante, porque disse que ia chegar um momento em que a própria Europa ia ficar refém do gás russo, que aquilo ali estava errado, e ninguém escutou o Zelensky. Gente, sabe aquela história? O cara não era político de base, era um comediante. E aí talvez as pessoas não encarassem ele como um estadista na época, justamente porque ele não era esses políticos de base. Só que ele não estava errado, tá, pessoal? Ele não estava errado. Hoje a gente percebe que ele estava mais certo até do que a própria Angela Merkel, que era tida como a Margaret Thatcher, da Europa, né? E essa Margaret Thatcher, que naquela época era muito ovacionada como uma mão de ferro, aquela mulher que desenvolveu a Alemanha, hoje as ações que ela fez naquela época são muito questionáveis, porque deixou a Alemanha praticamente de joelhos diante das estratégias de Putin, porque o país necessita demais do gás russo e a Rússia utiliza isso como massa de manobra, não só com a Alemanha, mas principalmente aí por toda a Europa, e faz com que a Europa realmente seja refém do gás russo, mas foi avisado lá pelo comediante, pelo Zelensky, mas o povo não quis escutar, porque talvez se ele fosse um político de carreira, as pessoas tivessem ouvido, né? Mas não ouviram na época. Naquela época, né, conforme as análises feitas pelo Zelensky, o pessoal da Ucrânia, uh, com o Nord Stream 2, a Ucrânia perderia pessoal. Sem mentira nenhuma, a Ucrânia perderia US$ 1 bilhão por ano, que era o que ela recebia por conta de que o Nord Stream 1 passava ali, né, por dentro dela. Então, com o 2, ela perderia tudo isso, né, em dinheiro. E a Ucrânia já tinha perdido a Crimeia, então ela não poderia perder áreas produtivas, porque perdendo essas áreas produtivas, perde também a capacidade do Estado de se manter, porque financeiramente quem é que se mantém quando não tem uma fonte de renda, né? Então o país precisa de receitas e a Ucrânia precisava dessas receitas, tá? E não esqueçamos, tá, gente? A Ucrânia é um país que antes da invasão somava aí, tinha quase 45 milhões de habitantes. É um país muito povoado. E com essa invasão, a Ucrânia conseguiu, a própria Rússia, né, fez com que os ucranianos saíssem do seu país por uma onda migratória muito grande, a maior após a Segunda Guerra Mundial. Então, pessoal, essas são as realidades da Ucrânia.
Aos poucos a gente vai falando mais detalhadamente da geopolítica e as dúvidas que vocês possam ter, não esqueçam de estar sempre tirando em sala de aula ou nos comentários, deixando aí os comentários para a gente aí tá tirando. O próximo vídeo que a gente vai gravar vai ser justamente sobre os princípios da União Europeia que fizeram, inclusive, aí vários líderes, ou principalmente nesse momento, né, um principal deles aí cair. E a gente vai tratar sobre a queda do Boris Johnson, a pedido dos nossos alunos. Então, pessoal, a gente fica por aqui. Espero que eu tenha tirado algumas dúvidas sobre a realidade da Ucrânia e sobre essa questão econômica e de capacidade do Estado de se manter, caso essas regiões separatistas continuem separadas sob domínio russo. Para a Rússia não é ruim, mas para a sobrevivência democrática da Ucrânia financeiramente é muito complicada. Do mais, ficamos por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, minha gente.